Leitura da carta de São Tiago. Caríssimos, de onde vêm as guerras? De onde vêm as brigas entre vós? Não vem justamente das paixões que estão em conflito dentro de vós? Cobiçais, mas não conseguis ter. Matais e cultivais inveja, mas não conseguis êxito. Brigais e fazeis guerra, mas não conseguis possuir. É a razão está em que não pedis. Pedis sim, mas não recebeis, porque pedis mal. Pois só quereis esbanjar o pedido nos vossos prazeres. Adúlteros, não sabeis que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Assim, todo aquele que pretende ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Ou julgais ser em vão o que a Escritura diz: com ciúme anela o Espírito que nos habita? Mas Ele nos dá uma graça maior. Por isso a Escritura diz: Deus resiste aos soberbos, mas concede a graça aos humildes. Obedeceis, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Aproximai-vos de Deus, e ele se aproximará de vós. Purificai as mãos, ó pecadores, e santificai os corações, homens dúbios. Ficai tristes, vesti o luto e chorai. Transforme-se em luto o vosso riso e a vossa alegria em desalento. Humilhai-vos diante do Senhor, e Ele vos exaltará. Palavra do Senhor. Coloca no Senhor tua alegria, e Ele dará o que pedir teu coração. Confia, teus cuidados ao Senhor, e Ele há de ser o teu sustento. O Senhor cuida da vida dos honestos, e sua herança permanece eternamente. Não serão envergonhados nos maus dias, mas nos tempos de penúrias saciados. Confia teus cuidados ao Senhor, e Ele há de ser teu sustento. Afasta-te do mal e faz o bem, e terás tua morada para sempre. Porque o Senhor Deus ama a justiça, e jamais Ele abandona os seus amigos. Os malfeitores hão de ser exterminados, e a descendência dos malvados destruída. Confia teus cuidados ao Senhor, e Ele há de ser o teu sustento. A salvação dos piedosos vem de Deus, e Ele os protege nos momentos de aflição. O Senhor lhes dá ajuda e os liberta, defende-os e protege-os contra os ímpios, e os guarda, porque nele confiaram. Confia teus cuidados ao Senhor, e Ele há de ser o teu
qual o mundo está crucificado para mim e eu para este mundo. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos, e dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que está acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar no instante, por gentileza? Queridos irmãos e irmãs, presente nessa celebração, celebrando o 6º dia da novena das mãos ensanguentadas de Jesus, e a proposta do tema para esse 6º dia é o tema do alimento, da Eucaristia. E olhando essas leituras que nos apresentam o Evangelho, é interessante porque como Deus é providente com a sua palavra. Sempre a palavra de Deus vem de encontro com a necessidade de cada um de nós. Pois bem, ao falar desse tema de alimento e da Eucaristia, eu começo com a primeira leitura com uma frase que me chamou muito a atenção: aproximai-vos de Deus e Ele aproximará de vós. Aproximar de Deus e Ele se aproximará de nós. Por que Deus somente irá se aproximar de nós se nós nos aproximarmos dele? Porque Deus não obriga ninguém a querer recebê-lo. Não obriga ninguém. Deus não obriga ninguém a querê-lo. Por isso, você precisa dar o primeiro passo, o sinal de que você quer Deus, você quer se aproximar dele. E na medida que você dá, no menor sinal que você der, desse desejo de querer se aproximar de Deus, de querer ter Deus perto de você, então você verá que Ele virá ao seu encontro. Lembra daquela passagem do filho pródigo? Quando o filho mais novo decide voltar para casa, voltar para perto do pai, ele decidiu. Quando ele foi para sair de casa, o pai não proibiu, foi uma decisão dele, uma escolha dele. Mas quando ele decide voltar, o pai o avista ainda longe. E vocês se lembram qual foi a atitude do pai? Saiu correndo. É justamente o que a primeira leitura está dizendo. Quando nós nos aproximamos de Deus, Deus então se aproxima de nós, porque Deus vê que a gente quer Ele. Deus vê que nós queremos acolhê-lo na nossa vida. E quando Deus vê um coração disponível, um coração aberto, alguém, um homem, uma mulher que quer acolher, então, meus irmãos, Deus vem e abraça, Deus vem e faz a sua morada. Lembra quando Jesus disse para Zaqueu: desce depressa, porque hoje eu preciso entrar na sua casa? E qual foi a atitude de Zaqueu? Desceu depressa e acolheu Jesus com alegria. Então, aproximai-vos de Deus e Deus irá se aproximar de vós. Guarda isso, amém? Amém? Amém. Pois bem, aí nós chegamos no Salmo. Vocês prestaram atenção na resposta do Salmo? Confia teus cuidados ao Senhor
e Ele há de ser o seu sustento. Confiar no Senhor, confiar nele, na sua providência, nos seus cuidados, Ele irá te sustentar. Sabe o que é sustentar? Imagina o suporte, esse andão da palavra, ele está sustentando sobre ele o lecionário, concordam? Então, ele será o nosso sustento. O que significa? Que nós iremos nos apoiar nele. É Ele quem vai nos sustentar. Então, diante da nossa caminhada, dos enfrentamentos, nós vamos se apoiar em Deus. Ele será o nosso suporte. Isso significa, meus irmãos, que nós não vamos caminhar apoiado em nós mesmos, porque nós somos limitados, nós somos imperfeitos. Nós vamos caminhar, mas apoiados sempre no Senhor. Ele é o nosso suporte, Ele é o nosso sustento. Aí nós chegamos no Evangelho. O Evangelho, a conversa que está rolando ali entre os discípulos, quando eles chegam em casa, pelo caminho e até chegar em casa, eles ficam ali conversando sobre quem é o primeiro, quem é aquele que Jesus mais gosta, quem é aquele que deve ocupar o primeiro lugar. E aí, Jesus sabendo do que eles conversavam ali, tomando conhecimento, Jesus pega e diz assim: olha, a conversa de vocês sobre esse assunto tem que ser o seguinte: quem deve ser o primeiro? Aquele que está disposto a servir, aquele que está disposto a ser um servo. Quem não estiver disposto a ser servo, não tem como ocupar o primeiro lugar. Os primeiros lugares devem ser para quem está disposto a servir. Então, ocupar o primeiro lugar é nós termos consciência que nós estamos nos comprometendo mais. Não é sinal de que você é importante, que você é especial, que você é melhor do que os outros. Significa que você está mais comprometido. Por isso você é servo, você está ali para servir a todos. Então, em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte: entre vocês, a motivação deve ser sempre essa: eu estou para servir o outro. Se eu estou nessa função, não é porque eu sou melhor do que ninguém, é para servir o outro. Se eu ocupo esse cargo, não é porque eu sou superior ao outro, é para servir o próximo. Por isso que eu sempre digo o seguinte: quem tem poder, quem tem autoridade, esse poder, essa autoridade não é um benefício para si mesmo, é um benefício para todos. E quem tem muito, não é para um benefício a si mesmo, é um benefício para partilhar com quem não tem. Dentro dessa motivação que nós precisamos compreender. Porém, há algo que chama a atenção. Quando Jesus fala do servir, quando Jesus fala nada de vanglória, nada de autossuficiência, ele toma como exemplo uma criança. Coloca uma criança no meio deles e começa a dizer, se você acolher uma dessas crianças, é a mim que você está acolhendo. Veja bem, aqui tem duas interpretações. A primeira é o seguinte: essa criança representa quem está iniciando na caminhada. Sabe o que isso significa? É que às vezes quem já está na caminhada há alguns anos pode querer se sentir melhor do que quem iniciando. Mas Jesus está dizendo assim que você deve acolher aqueles iniciantes ali como se estivesse acolhendo ele mesmo. Não se colocar como melhor ou superior que aqueles que estão iniciando. Afinal de contas, a gente sabe que tem pessoas que já estão na caminhada há alguns anos e se acomodaram. Enquanto tem alguém que chegou há poucos dias e está ali numa entrega muito mais generosa para Deus. Sim ou não? Sim. Não é assim que acontece muitas vezes? Primeira parte do entendimento. Mas o segundo entendimento é justamente o seguinte: a criança, o que é ser como as crianças? Lembra daquela passagem que fala: se nós não formos como crianças, não herdaremos o reino dos céus? Lembram dessa passagem?
faz a comparação com a criança. Primeira coisa, ser como criança não é você ser infantil. Não é você ser infantil. Imagina um adulto. Quando você olha um adulto com comportamento de criança, né, a gente fala, nossa, que infantilidade, né? Olha, uma pessoa com barba na cara, olha as atitudes. Então não é esse comportamento infantil que Jesus está dizendo que nós devemos ter. Nós temos que ser como as crianças, mas no sentido o quê? Da simplicidade. Nós temos que ser como as crianças que se deixam envolver, que se deixa atrair, se deixa seduzir. Você percebe? Eu tenho sobrinhos pequenos. Os meus sobrinhos, eles se interdem com pouca coisa, eles já se interdem. Então por que eles fazem isso? Porque eles não têm resistência, não têm barreira, não têm obstáculo. Eles vivem intensamente aquele momento. Eles vivem, eles se entregam ali. Então é isso que Jesus está dizendo, que nós devemos viver intensamente. Não permitir que nada venha se colocar como um obstáculo, como uma barreira nesse nosso relacionamento com Deus. Temos que ser como as crianças, que se deixa envolver, que se deixa cativar, que se deixa atrair, que se deixa seduzir. E assim, nos deixando nos envolver pelo Senhor, pelo relacionamento com Ele, pela graça dEle, então nós viveremos mais intensamente essa caminhada com Ele. Alexandre, mas o que isso tem a ver com o alimento e com a Eucaristia? Pois bem, primeira questão, Jesus, ele disse o seguinte um dia: eu sou o pão vivo descido do céu. Eu sou o pão vivo descido do céu. Em outro momento ele disse: a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Perceba que quando nós nos alimentamos com algum alimento, por que você se alimenta? Para beneficiar o seu corpo, sim ou não? Até tem uma fala que diz assim: saco vazio não para em pé, não é? Por quê? A gente precisa se alimentar. Fica aí 2 dias sem comer, se você não começa a dar tontura, começa a ter fraqueza, não é? Então a gente se alimenta para beneficiar o nosso corpo. Agora, veja bem, Jesus disse que a carne dele é o verdadeiro alimento, a verdadeira comida, que o sangue dele é a verdadeira bebida. Jesus quer que nós nos alimentemos dele, quer que nós nos alimentemos dele. Como o alimento é para beneficiar o nosso corpo, então o que vai beneficiar então o alimento da carne e do sangue do Senhor? Qual é o benefício que vai trazer para nossas vidas? Parou para pensar? Por que Jesus fez questão de fazer da sua carne e do seu sangue alimento para nós? E ele disse que quem não comer dessa carne não terá parte com ele. Quem não beber desse sangue não terá parte com ele. Ele disse que nós, os seus seguidores, os seus discípulos, devem comer da sua carne e beber do seu sangue. Mas comer esse alimento, que é a carne e o sangue do Senhor, qual é o benefício que vai trazer para a nossa vida? Você já parou para pensar? Por que Jesus se fez alimento? Veja bem, o alimento não beneficia o corpo? Sim ou não? Sim. A Eucaristia beneficia o nosso corpo? Sim. Sabe por quê? Porque Jesus, Deus, é Espírito, não é? Não é Espírito? Você vê Jesus como você está vendo o Padre Jander? Não. Então, quando Jesus se faz alimento, a gente se alimenta de Jesus, então Jesus agora está presente em nós. Está presente em nós. E nós passamos a ser as pernas de Jesus, nós passamos a ser os braços de Jesus, nós passamos a ser os olhos de Jesus. Então, comungar o corpo de Cristo, se alimentar da carne de Cristo, beber do sangue de Cristo, isso é justamente um comprometimento em sermos este Cristo para o outro, aonde nós passarmos. Padre, mas eu não quero ser outro Cristo. Então não comunga, então não coma da carne,
não se alimente desse alimento. A Eucaristia, para nós católicos, não é cumprimento de preceito no domingo, eu tenho que ir na missa para poder comungar. Você comunga se você está disposto a se comprometer em permitir que agora é o próprio Jesus em você. Então tudo que você venha fazer deve ser refletir essa presença de Jesus em você. Porque quando a gente alimenta, come a carne, o arroz, o feijão, o nosso corpo então é ali envolvido por essas vitaminas, proteínas, energia, dá energia para o nosso corpo. Então a nossa força ali é justamente por conta desse alimento que a gente consumiu. Quando nós consumimos o corpo e o sangue do Senhor, é essa energia que nos dá, né, ali para nós fazermos como Ele fez, viver como Ele viveu. Por isso então, aproximar-se de Deus, e Ele se aproximará de vós. Quando eu e você nos alimentamos da Eucaristia, nós estamos nos aproximando do Senhor, e Ele está se aproximando de nós. Não há na face da terra outra forma de nós estarmos mais próximos, mais unidos a Deus, do que a Eucaristia. Você pode fazer a experiência de Deus na sua vida, de Jesus na sua vida, através da oração, sim ou não? Você pode fazer a experiência da presença do Senhor através da palavra, sim ou não? Você pode fazer a experiência de Jesus através do irmão, sim ou não? Do louvor? Sim. Mas nenhuma dessas presenças se compara à presença eucarística. Quando eu e você nos alimentamos com o corpo e o sangue do Senhor na Santa Missa, essa é a presença mais plena que nós temos na face da terra para estarmos unidos a Ele. Por isso, para nós católicos, a Eucaristia precisa ocupar o centro da nossa vida, porque é a forma mais plena de eu e você estarmos mais unidos ao Senhor. Agora, o que é que surpreende? O que é que surpreende que muitas vezes a gente troca essa oportunidade de estarmos unidos. Eu não vou falar nem troca, a gente abre mão. Você prefere, podendo estar unido com Jesus mais e mais na Eucaristia, você prefere renunciar a essa presença eucarística de Jesus para se unir a um homem, para se unir a uma mulher. Prefere ter a companhia de um homem, prefere ter a companhia de uma mulher, do que ter a companhia de Jesus eucarístico. Aí sabe qual que é a diferença? A diferença é que este homem não pode salvar você e nem levar você para o céu. Esta mulher não pode salvar você e nem levar você para o céu. Ela pode ser uma pessoa muito boa, ela pode ser uma pessoa muito trabalhadeira, ele pode ser uma pessoa muito honesta, muito justo, mas ele não pode salvar você, não pode levar você para o céu. Mas a sua união com Jesus eucarístico, a sua aproximação com Jesus eucarístico, essa presença de Jesus eucarístico pode salvar você, pode levar você para o céu. Primeiro ponto. Segundo ponto, ao nos alimentarmos com a carne e o sangue do Senhor, então nós somos envolvidos pela presença dele, nós somos inundados, abrasados pela presença do Senhor. Nós estamos aqui 2 dias de Pentecostes que nós celebramos, né? Ainda tem aqui a decoração de Pentecostes. Vocês se lembram que na leitura de domingo dizia que em Pentecostes repousou línguas de fogo sobre as pessoas que estavam lá? Lembra das línguas de fogo que foi repousando sobre todas as pessoas que estavam presentes? Pois bem, os santos padres da igreja do período patrístico dizem que este fogo que vem sobre as pessoas que estão em Pentecostes é um fogo que vem para abrasar os seus corações. Então todos que estão ali são incendiados pela presença do Espírito Santo. Então esse fogo, ele vem sobre cada um e torna ali cada um
incendiado pela presença de Deus, pela presença do Espírito Santo. Só que eles vão mais ainda. Ele diz assim: este fogo vem para incendiar aqueles que ali estão, mas para torná-los também incendiadores. Então nós comungamos o corpo de Cristo, nos enchemos da presença dele ali, somos envolvidos pela presença do Senhor, mas que essa presença do Senhor em nós precisa então ser uma presença que eu leve aonde eu chegar. Então aonde eu chegar não vai ser só eu chegando, vai ser quem chegando? Jesus. Eu lembro de uma mãe que falou assim para mim: padre, meus filhos quando crianças fizeram catequese, crisma, hoje não vem mais à igreja, não quer saber mais da igreja, padre. Sabe, eu fico falando: vamos para a missa, tem que ir para a missa, tem que ir para a igreja. E ela estava muito assim, angustiada, aflita com aquilo, Eu disse para ela assim: mãe, se seu filho não vem à igreja, leva a igreja até ele. Se seu filho não vem ao encontro de Jesus, então leva Jesus até ele. Aí ela falou assim: mas como? Você vem, não vem? Você não se enche da presença dele? Quando você volta para a sua casa, não é só você voltando para a sua casa, é a presença eucarística de Jesus também chegando na sua casa através de você. Lembra quando a Virgem Maria chega na casa de Isabel? Lembram dessa cena? Quando Maria chega, detalhe, na anunciação Maria é revestida do poder do Espírito Santo, não é? O anjo Gabriel disse: o Espírito Santo virá sobre ti e você conceberá, não é? E ali então Maria diz: eis aqui a serva do Senhor. E naquele momento ela concebe ali Jesus dentro dela. Sim? Quando ela chega na casa de Isabel, o que acontece com Isabel? Isabel fica cheia do Espírito Santo. Mas por que Isabel fica cheia do Espírito Santo? Porque quem é que está chegando na casa dela? É a cheia da graça, é a cheia da presença de Deus. Perceba, meus irmãos, que quando nós nos alimentamos da Eucaristia, esse alimento eucarístico, eu e você precisamos entender que é a presença de Deus me envolvendo, Deus me enchendo dele, para que eu possa dar a Deus aonde eu chegar. A gente só pode dar o que a gente tem, não é? Você só pode dar o que você tem. Então perceba que a gente vem para a igreja e comunga o corpo de Cristo, e deve ser essa a motivação: eu venho me encher de Deus. Para quê? Porque quando eu encontrar meu esposo, minha esposa, possa dar Deus para eles, meus filhos, possa dar Deus para eles, cheios de Deus. Então as minhas palavras vai ser cheias de Deus, o meu tocar vai ser cheio de Deus, o meu falar vai ser cheio de Deus. Deveria ser assim. Mas por que muitas vezes nós comungamos e muitas vezes a gente chega em casa e às vezes até escuta algo do tipo: nem parece que acabou de chegar da igreja? Por que a gente vem com frequência à igreja, nós comungamos o corpo do Senhor com frequência, e muitas vezes as pessoas chegam até mesmo a dizer assim: olha, o que adianta estar todo dia na igreja? O que adianta estar todo domingo na missa? Ou muitas vezes até fala assim: depois está lá na frente cantando, depois está lá na frente servindo como ministro, depois está lá na frente fazendo leitura. Por que será que mesmo eu e você se alimentando do corpo de Cristo, muitas vezes quando a gente chega em casa parece que estamos vazios da presença de Deus? Essa presença eucarística do Senhor na nossa vida não se manifesta. Mas por quê? Porque, meus irmãos, não é algo mágico. Você precisa querer. Você precisa querer. Você precisa querer olhar com os olhos de Jesus. Você precisa querer tocar com as mãos de Jesus. Não é algo mágico. Não é porque agora você se alimentou com o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, pronto, que é anulado a sua liberdade. Não. É você que precisa fazer propósitos, tomar decisões. Como é que eu vivo daqui para frente com coerência com aquilo que eu acabei de celebrar?
O que a gente se espera de um médico? O que a gente espera de um médico? A cura, que ele ajuda a aliviar a dor, sara a ferida, não é? O que a gente espera de um professor? Que ele ensina aquilo que ele está ali para ensinar, né? Seja, se for estar ali para ensinar a ler, que ele ensine a ler. Se está para ensinar a escrever, que ensine a escrever. Ou seja, o professor está ali para ensinar alguma coisa, né? Ali. E o que você espera de um padre? Você espera que o padre celebre missa, você espera que o padre atenda a confissão, você espera que o padre dê unção dos enfermos, você espera que o padre fale de Deus, explique a Bíblia, não é isso? Né? Você espera que o padre entenda de mecânica? Não. Então, e de verdade, eu não entendo nada de mecânica, viu? Por quê? Porque quem é que tem que saber de mecânica e viver como um mecânico? É o mecânico, não é? O padre tem que, de acordo com a vida dele, a escolha que ele fez. E o que se espera de um homem ou uma mulher eucarístico que comunga o corpo e o sangue de Cristo? O que se espera de alguém que vive nessa plena união com o Senhor na Eucaristia? De alguém que se alimenta do corpo e o sangue do Senhor? O que se espera? O que se espera de uma pessoa que ama Nossa Senhora? O que se espera de uma pessoa que reza todos os dias o terço? O que se espera? O que se espera de uma pessoa eucarística? Que ela viva de acordo com essa união dela com Jesus eucarístico. Que se espera de uma pessoa que ama Nossa Senhora? Que ela viva de acordo com essa união dela com Nossa Senhora. No casamento, que se espera de um homem ou uma mulher casada? Que vivam de acordo com essa união com essa pessoa. Que seja coerente. Que seja coerente com um compromisso assumido. Então nós também devemos nos comprometer. Agora domingo vai ter a primeira Eucaristia lá na paróquia São Francisco. Aí eu disse para os catequizandos: veja bem, o direito canônico da Igreja Católica diz o seguinte, que a partir da primeira Eucaristia eles têm obrigação de guardar domingos e festas de preceitos. Então, comungar o corpo de Cristo, você tem direito e deveres. Qual que é o direito que você tem de comungar o corpo de Cristo? Você pode receber na mão ou na boca. É um direito seu. Se você quer receber nas mãos, então você estenda a mão. Se você quer receber na boca, coloca a mão para trás. É um direito do fiel garantido pela lei da igreja, pelo direito canônico. Outro direito do fiel: você pode receber a Eucaristia ajoelhado ou de pé. É um direito seu. Você quer receber a Eucaristia ajoelhado? Então se ajoelha para receber a Eucaristia. Você quer receber a Eucaristia de pé? Então você fique de pé para receber a Eucaristia. É um direito seu. Agora tem os deveres também. Qual que é o dever do fiel? Por exemplo, o jejum eucarístico. O jejum eucarístico, pelo menos 1 hora antes de você comungar, você deve se abster ali de alimento. Pode tomar água, pode tomar algum remédio se você está sob prescrição médica, mas alimento não. E aí eu vejo quantas pessoas que chegam na missa e vêm comendo dentro do carro quando a missa é de manhã, ou quantas pessoas que vêm para a missa e já tomou um gole de café. Não deveríamos. E o jejum, isso é um dever para poder nós participarmos da Eucaristia, para poder comungarmos. Segundo, não posso comungar em pecado mortal. Não devo me aproximar da Eucaristia em pecado mortal, consciente do pecado mortal. Se você tem consciência daquele pecado mortal, você não deve se aproximar da Eucaristia. É um dever seu, você não pode de qualquer jeito se aproximar de qualquer jeito. Segundo, para receber Jesus Eucarístico, eu também preciso estar disposto a me comprometer com Ele. Então não vou para cumprir um preceito. Tem pessoas que vão para comungar. Engraçado, é claro que aqui no Nossa Senhora de Fátima não acontece isso, mas isso aqui só acontece lá na São Francisco. Está na fila da comunhão e vem para receber Jesus e está cumprimentando quem está do lado, quem está sentado no banco.
falei assim, nossa, você está indo para um momento de receber Jesus, e você vem se distraindo, se dispersando, e sem falar que depois que recebe Jesus Eucarístico, senta no banco e vai conversar com o vizinho, vai olhar o celular, vai tirar foto. Puxa vida, olha como é que você está tratando Jesus Eucarístico. Por isso, e também quem comunga tem o dever de guardar domingos e festa de preceito. Quem comunga, se faltar um domingo na missa, é pecado, e só pode comungar depois que confessar. Se você faltou na missa domingo sem um motivo ali grande, por exemplo, estava ali mal, estava com a diarreia e não tinha como você vir. Como você vai vir, para a igreja assim? Aí não é pecado. Mas podendo vir e não veio, ficou com preguiça, não se organizou direito ali, chegou gente em casa, tem gente que não vai na missa. Deixa a visita lá, aguenta aí 1 hora, tem coisa em cima da mesa para vocês, eu vou para a missa, daqui a pouco eu volto. Minha mãe faz isso, bota quem for lá na casa dela, deu o horário de manhã cedo na missa, ela bora para a missa e já fala assim, no dia anterior ela já fala, amanhã eu vou tal hora para a missa, chego tal hora, vou deixar as coisas aqui, quem quiser ir comigo na missa é bem-vindo, mas quem quiser ficar dormindo aí, aguenta aí que daqui a pouco eu volto. E ela vai para a missa, pega o carrinho dela, vai para a missa, terminar a volta, pronto. E eu nunca vi visita ficar achar que minha mãe desfez deles, não, nunca vi. Pelo contrário, as visitas falam assim, nossa, ela é firme na fé aí, firme na fé dela aí, no compromisso dela com a igreja, Para terminar, quanto ministério, para a gente encerrar esse momento, meus irmãos, o tesouro mais sublime que nós temos é a Eucaristia. A Eucaristia é o alimento dos alimentos. Você pode se alimentar com pregação, você pode participar de retiros, você pode rezar rosário, você pode acordar de madrugada para rezar com 3 Gils, você pode rezar com o Instituto Rest, você pode participar da novena das mãos sanguentadas da paróquia Nossa Senhora de Fátima, mas você não pode colocar isso acima da sua comunhão eucarística, da sua oportunidade de você viver plenamente com o Senhor. Nós temos que priorizar, seja qual for a sua condição. Talvez você esteja casado em segunda união, talvez você não pode receber e comungar Jesus em espécie. Não se acomode nessa condição, não se acomode, é preciso que você busque ver se tem algum jeito, algum recurso. E se de repente você não conseguir, buscou de todas as formas e não tem como você se alimentar da Eucaristia, eu vou dizer para você que infelizmente, na condição que você está, você vai ser privado dessa graça, privado desse alimento tão importante. Algumas pessoas que diziam assim, puxa padre, eu tenho um desejo tão grande de comungar, tenho uma reverência tão grande pela Eucaristia, mas não posso, porque hoje eu sou evangelizado, hoje eu entendo que como eu estou vivendo não está certo, não é assim. Mas tem pessoas que comungam Jesus, que podem receber Jesus e recebem Jesus de qualquer jeito. Infelizmente, é os testemunhos que nós damos. Graças tão especiais que é a Eucaristia, mas a gente não dá o devido valor. Daqui a pouquinho está se aproximando uma solenidade da nossa fé católica, que é Corpus Christi. Particularmente para mim, é o dia mais feliz, um dos dias mais felizes para mim, Padre Jander, da fé católica. Andar pelas ruas da cidade com o Santíssimo, Jesus na Eucaristia. Nossa, sabe aquela sensação assim, dizer para todo mundo assim, eu amo a Eucaristia, o nosso Senhor se fez alimento para nós, e você sair pelas ruas da cidade, proclamando isso, testemunhando isso. E esse ano tem uma graça. Teve alguns anos atrás que o Corpus Christi caiu dia 26 de maio, dia do meu aniversário de nascimento.
E esse ano, Corpus Christi vai cair no dia do meu aniversário de padre. Então, quando eu faço 9 anos de padre, dia 30 de maio, é o dia da celebração de Corpus Christi, uma quinta-feira. Então, para mim vai ser alegria dobrada, né? Dobrada. Você que aqui está, você precisa celebrar essa grande festa da Eucaristia que é Corpus Christi. Essa grande festa. O irmão estava dizendo que dia 13 de maio, uma grande multidão estava aqui para celebrar a Nossa Senhora. Nossa Senhora não pode estar acima da Eucaristia. E ela nem quer estar acima da Eucaristia. Pelo contrário, o amor pela Virgem Maria, a amizade com Nossa Senhora, ela sempre nos leva para a Eucaristia. Se o seu amor por Nossa Senhora não tem te levado para a Eucaristia, posso dizer para você, não é um amor sadio, porque o relacionamento com a Virgem Maria nos leva para a Eucaristia. É assim que aconteceu na boda de Caná, não foi? Quando foi para transformar a água em vinho, ela foi lá e disse: eles não têm mais vinho. Mas quem é que fez o milagre? Jesus. E ela disse: fazei tudo o que ele vos disser. Então Nossa Senhora, todos aqueles que se aproximam dela, sempre ela vai conduzir para que a gente faça a vontade do Senhor. Faça o que ele vos disser. Por isso hoje, nesta noite, eu quero convidar você a dispor o seu coração nesse momento, para você começar daqui para frente uma etapa nova na sua caminhada com Deus, na sua caminhada com Jesus Eucarístico. Coloque a sua mão pertinho do seu coração, feche um pouquinho os seus olhos. Se de repente você estava vindo no seu relacionamento com Jesus Eucarístico, meio empurrando com a barriga, meio de qualquer jeito, se de repente você tem faltado à missa por tão pouco, às vezes chega: estou cansado, às vezes porque ficou com preguiça, a desculpa de que vim sozinho, mas você poderia ter ligado para alguém, poderia ter pedido carona, mas na verdade você se acomodou. Não, às vezes você tem deixado Jesus em segundo plano, ele não tem sido mais o centro, ele não tem ocupado a prioridade. Mas hoje o Senhor preparou esta noite para dizer para mim e para você: eu preciso estar em primeiro lugar, porque é a partir de mim que tudo vai se ordenando, é que tudo vai se encaixando. Quando nós colocamos Jesus em primeiro lugar, todas as outras coisas vão vindo por acréscimo. Quando Jesus ocupa o primeiro lugar, tudo na nossa vida vai se ordenando, tudo vai se encaixando. Então dê a Deus o que é de Deus. Dê a Deus o que é de Deus. Dê esse espaço do seu coração que pertence a Deus. Dê esse lugar na sua casa que pertence a Deus. Dê a Deus, dê aquele tempo que pertence a Deus. Você divide o seu tempo com tantas coisas no seu dia a dia, mas dê um tempo de qualidade para Deus, da sua vida com Deus, para esse momento de intimidade. O Senhor quer você por inteiro. O Senhor quer você por inteiro, sem nenhuma reserva. Volta para a Eucaristia. Volta para perto do Senhor, para valer mesmo. Se entregue inteiramente a Ele. Não tenha nenhum medo. Não tenha. Tudo aquilo que nós devemos renunciar por amor a Jesus Cristo vale a pena. Tudo aquilo que nós podemos fazer para se aproximar mais do Senhor, mais da Eucaristia, vale a pena. Toda humilhação por Jesus vale a pena. Tudo que você tiver que se humilhar para poder estar perto de Jesus Eucarístico vale a pena. Tudo que você precisar abrir mão para estar perto de Jesus Eucarístico vale a pena. Vale a pena, meu irmão, vale a pena, minha irmã. Ainda que talvez pessoas ao seu redor não entendam, não compreendam, pessoas ao seu redor não entendam a sua escolha, a sua decisão, o seu esforço em procurar estar na presença do Senhor. Talvez pessoas que dizem assim: mas todo dia na igreja? Que coisa doida é essa? Precisa ir todo dia? Precisa ir todo dia na missa? E você pode responder para essa pessoa assim: olha, meu irmão, olha, minha irmã,
Se você não precisa estar todo dia na igreja para você perseverar, para você caminhar, isso é algo seu, mas eu preciso estar todo dia, eu preciso aproveitar as oportunidades, porque se eu não estiver na igreja, se eu não estiver perto do meu Senhor, saberá onde eu estaria, saberá o que eu estaria fazendo, e eu sei da onde o Senhor me tirou, e aonde Ele me colocou, e agora no lugar que eu estou, na presença dEle, eu quero ficar, eu quero permanecer, eu quero, porque é a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Foi a melhor escolha que eu fiz, ficar com o Senhor, escolher o Senhor, escolher viver com Ele, escolher viver para Ele. Sim, meu irmão, minha irmã, tudo por Jesus vale a pena. Seja qual for o sacrifício, seja qual for a renúncia, tudo vale a pena. Por Jesus vale a pena, ainda que você não entenda agora, ainda que você não compreenda agora, mas deixe um espaço generoso para Jesus na sua vida, e de uma forma especial para Jesus Eucarístico. Sim, acolha Ele, se aproxime dEle, e Ele irá se aproximar de você. Quero me esvaziar